até o momento ali, né, essas últimas 2 semanas que a gente fez trabalho e prova, a gente estava falando sobre semelhança de triângulos, né, e por fim a gente começou a falar sobre as relações métricas dentro do triângulo retângulo, né? Então o triângulo retângulo é aquele que a gente caracteriza por ter um ângulo reto, né, um ângulo de 90 graus, certo? E a gente atribuiu aí nomes a cada uma dos seus lados, né? O lado oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa. Vocês vão tentando... e cada um dos lados que compõem o ângulo de 90 graus, a gente chama de cateto. Cada um deles, tanto A quanto o C aqui, é um cateto. Na sequência dos conteúdos, e ainda trabalhando dentro do triângulo retângulo, a gente tem algumas outras relações, né, que é o que a gente chama de razões trigonométricas, né? Então a gente relacionou os lados do triângulo com suas projeções, com a altura, né? Vimos que tem relação de semelhança entre aqueles triângulos, a gente pode trabalhar as relações, né, com o teorema de Tales também. E além disso, a gente pode fazer relações dos ângulos, né, relacionando os ângulos e os lados do triângulo, que são as relações, as razões trigonométricas. Para que a gente possa fazer esse tipo de associação, né, dos ângulos com cada um dos lados, a gente precisa denominar esses lados de forma diferente, tá? Vou botar ele aqui nessa outra página, que fica melhor para a gente trabalhar. Como que a gente vai fazer isso, tá? Vamos pegar aqui como referência este ângulo aqui, né, o nosso ângulo alfa, tá? Em relação ao ângulo alfa, eu posso dizer que este ladinho aqui, que eu já sei que o nome dele é um cateto, mas em relação ao ângulo alfa, esse aqui é o cateto oposto. Tá? Então a gente vai começar a montar as relações. Então eu preciso dar um nome diferente para os catetos, para mim não falar de cateto e vocês não saberem do que eu estou falando, né? Então eu estou falando do cateto oposto, aquele que está lá do outro lado em relação ao ângulo alfa, né? Se eu olhar o ângulo alfa está aqui, o que está lá, o ladinho do triângulo que está lá, do outro lado é o cateto oposto. E o cara aqui, o lado que forma, junto com a hipotenusa, este ângulo alfa, ele é o cateto adjacente. Certo? Então aí demos alguns nomes para esses catetos, a hipotenusa continua sendo chamada de hipotenusa. Quando a gente toma as razões agora entre os catetos e a hipotenusa, a gente forma 3 relações métricas, que são o seno, o cosseno e a tangente. Tá? Essas 3 relações aqui envolvem os catetos e a hipotenusa. O seno, a gente vai representar ele como 100, né? Uma minimização ali, uma redução do ângulo, e aí fica um adendo importante, né? O seno, a gente calcula, o seno, cosseno, tangente, a gente calcula de alguma coisa. Não existe 100, tá? Fazendo uma observação que vai aparecendo nos trabalhos, 100 igual a um número, por exemplo, tá? O seno, ele é sempre associado a um ângulo. No nosso caso, a gente está trabalhando aqui com esse ângulo alfa, tá? E como que a gente calcula o seno, essa razão aí, em relação ao ângulo alfa? O seno está envolvido com o cateto oposto e com a hipotenusa. Então, o seno, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Então, a razão que relaciona o cateto oposto e a hipotenusa, né, cateto oposto deste ângulo alfa, a gente denomina seno deste ângulo. E aí é um detalhe importante, uma curiosidade, né, não um detalhe importante, mas mais uma curiosidade. Se a gente pegar
e traçar aqui, ó, retas que são paralelas ao cateto oposto aqui, eu estou reduzindo, né, o tamanho do triângulo, vou traçando aqui retas paralelas ao cateto oposto, eu estou formando novos triângulos, mas se a gente calcular o valor dessa razão, cateto oposto sobre a hipotenusa, para esses novos triângulos, elas não mudam. E isso caracteriza um valor específico para este ângulo alfa. Então, essas razões, cateto oposto sobre hipotenusa, o próximo ali cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto oposto sobre cateto adjacente, independente do triângulo, se a gente tiver sempre o mesmo ângulo, essas relações, essas razões aí não se alteram. Tá? E vocês podem fazer o teste aqui, ó, nessa representação, principalmente, né, a gente tem exatamente uma quantidade enumerável aqui, né, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, então 6 unidades aqui. Fala, Leandro. Professor, eu nunca entendi muito bem o que é o seno, o cosseno e a tangente exatamente. Então, eles seriam tipo uma espécie de razão entre os lados. Isso aí. Isso aí, se tu pegar, né, pega o triângulo retângulo ali, né, se tu for fatiando ele, né, vou reduzindo, mas estou mantendo o ângulo, e tu for dividindo, ó, a gente pode fazer como exemplo aqui, 6, essa parte inicial, né, que seria o cateto oposto, 6 sobre a hipotenusa, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos calcular a hipotenusa aqui, antes da gente seguir para o próximo. Então, seria 6 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Isso aqui daria a minha hipotenusa ao quadrado, que é uma das relações que a gente tem que ter na mão sempre que falar de triângulo retângulo. De alguma forma, a gente utiliza o teorema de Pitágoras. Né? Então, aqui a gente vai ter 36 mais 144, aqui é igual a h ao quadrado. Então, h ao quadrado vai ser 180. Aqui, tirando a raiz, fica a raiz de 180, que eu não faço ideia quanto que é, mas deixamos assim. Então, na primeira razão, né, na razão que a gente utiliza as medidas originais do triângulo aqui, eu tenho 6 sobre a raiz de 180. Então, para esse ângulo alfa, a gente pode calcular na calculadora aí, 6 dividido por raiz de 180, te dá aproximadamente 0,44. Tá? Uma aproximação. 0,44. Se a gente reduzir agora, né? Peguei aqui a altura cateto 6, hipotenusa raiz de 180. Posso pegar aqui uma outra medida, ó, posso pegar esse menorzinho aqui, desse segmento, ó, esse triângulo aqui, com o mesmo ângulo alfa. Agora, esta medida aqui é 3, né? Opa. 3. Porque eu estou contando os quadradinhos, tá? 3 unidades aqui. E aqui na parte de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Estou pegando esse triângulo menor. Se a gente calcular a hipotenusa, estou fazendo Pitágoras de novo. Ó, tenho 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado igual a hipotenusa. Então, 9 mais 36 igual a h. O meu h aqui é 45, né? A raiz de 45. E calculo de novo a mesma razão, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, 3 sobre raiz de 45. Vamos fazer na calculadora aqui. 3 dividido por raiz de 45, fecho parênteses. E aí tenho a minha aproximação, claro que pode dar algum valor diferente nas outras casas, mas uma aproximação também de 0,44. Então, como eles perceberam que essa razão, né, cateto oposto sobre hipotenusa, não muda, independente do tamanho do triângulo, eles caracterizaram isso como um valor específico para aquele ângulo. Então, para essa razão, eles deram o nome de seno. Certo? Porque é um valor que não muda e depende simplesmente do ângulo. Certo? Da mesma forma, a gente tem aí o cosseno. O cosseno também é outra razão, como que a gente representa ele? Como
cos de alfa. O cosseno, ele relaciona o cateto que está do lado aqui, ó, então que a gente chama de cateto adjacente e a hipotenusa. Essa é a outra razão que também não se altera da mesma forma que a gente calculou ali as duas razões para o seno, né? Ela é uma característica daquele ângulo. E como o seno, não existe cosseno sem uma referência de um ângulo, tá? É cosseno de alguma coisa. Tá? E a última razão trigonométrica, referente àquele ângulo ali, é a tangente. E daí a gente pode representar ela como tangente de alfa, TG, ou quando a gente escreve em algum programa computacional aí, tan, né? Tan de alfa. Todos são representações da tangente e uma redução do nome para a gente facilitar a escrita. E a tangente de alfa, ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aí, se a gente for olhar para essas relações, né, essas aqui são as 3 relações mais importantes que a gente vai trabalhar nesse início, depois a gente vai ver outras funções trigonométricas, que também provêm das razões entre os lados, né, que são, de certa forma, inversas dessas aqui. A tangente, ela pode ser caracterizada pela razão entre o seno e o cosseno. Como que a gente vai fazer isso? Ó, a tangente é o resultado do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quando eu pego o seno de alfa e divido ele pelo cosseno de alfa, eu tenho uma divisão de frações, né? Tenho o cateto oposto sobre a hipotenusa, dividido pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí, resolvendo, copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, posso cortar aqui, e aí eu chego em cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, a tangente pode ser escrita de alfa como o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Tá, mas como é que a gente vai decorar tudo isso, né? Porque aqui a gente está relacionando tudo, fizemos aí um monte de escrita louca, certo, né? Envolvendo os lados aqui, demos uma viajada na maionese aqui, mas o que importa de tudo isso? É as relações. Como é que eu calculo o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Como eu calculo o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como eu calculo tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. E como que eu decoro isso? Por esta sequência aqui, ó. Só. Vou botar pra cá. Cá. Toa. Só catoa. O só, o que representa? Seno, que é o S, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. O K, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno, adjacente, hipotenusa. E o TOA, que é a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Só catoa. Certo? Então esse aqui é o resumão do que a gente precisa saber. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Depois eu mando essa parte aqui para vocês. Vamos fazer uns exercícios. Envolvendo essas relações aí. O acesso a um edifício é feito por uma escada de 2 degraus.
cada um com 15 centímetros de altura, para atender a pessoas com deficiência. Foi construída uma rampa que forma um ângulo de 6 graus com o piso horizontal. Então, essa partezinha em vermelho, conforme mostra a figura. Determine a medida em metros do comprimento da rampa. Ó, ele está me dando aqui a altura de cada um dos degraus, o ângulo formado entre a rampa e o solo, ele quer saber o comprimento da rampa aqui, né? Então vamos tentar redesenhar essa representação. Tá? Aqui tem a rampa, que eu vou ter a altura dessa rampa. Tá horrível? Vou apagar aqui. Tá? E aqui a gente tem o chão. Então essa base aqui, né, forma um ângulo de 90 graus. Aqui a gente tem a nossa rampa. E aqui eu tenho um ângulo de 6 graus. Tá? O total que eu tenho aqui é desta medida, né? A medida aqui tem 30 centímetros. O que eu quero saber, agora olhando da representação para o triângulo formado, é a hipotenusa. Hipotenusa. E aí, dentre as relações, né? Então, o nosso x está aqui. Dentre as relações das três que a gente viu lá, do só, cá, toa, do só, cá, toa, qual que envolve o cateto oposto ao ângulo aqui em referência e em destaque é o de 6 graus. Então, em relação ao ângulo de 6 graus, eu tenho o cateto oposto, preciso da hipotenusa. Então, de qual das relações a gente está falando? Que envolve o cateto oposto e hipotenusa. É o seno, né? É o só. Eu tenho aqui cateto oposto e eu tenho a hipotenusa. Como é que a gente faz para resolver isso? Seno de 6 graus vai ser igual ao cateto oposto, que são 30 centímetros, dividido pela nossa hipotenusa, que é o que eu quero descobrir, x. Tá? Bem, nesse caso a gente só tem um valor, né? Não tem o seno de 6 graus. E como que eu faço para determinar esse valor aí? Basicamente, na maioria dos livros é uma tabela de senos, né? Mas aí as pessoas, muito inteligentemente, né, fizeram a calculadora. E aí o que elas fizeram? Botaram toda a tabela de seno, cosseno e tangente dentro da calculadora. E aí como é que eu faço para calcular o seno de 6 graus? Na calculadora, se vocês entrarem no modo, né, e aí da calculadora, falando de calculadora científica, no 3, acho que é o 3, deixa eu voltar aqui, modo SD, não sei. Enfim, no modo da calculadora, vocês conseguem colocar ali em graus, radianos ou graus, radianos, e esqueci o outro. Mas o importante é o radianos e graus, né? Então, sempre que a gente for calcular 6 graus, a sua calculadora tem que estar em degree, tem que aparecer um Dzinho ali, né, que representa os graus. E aí eu consigo calcular normalmente, tá? E aí como é que eu faço? Na calculadora é simples, né? Eu só aperto a função que eu estou procurando ali, que é seno de 6 graus. De 6, né? Seno de 6. 0,104. Vamos utilizar 3 casas decimais. E eu não preciso utilizar a tabela, né, de seno e cosseno. Então, 0,104. E isso aqui vai ser igual a 30 sobre x. Tá? E aí agora é só isolar o x aqui. Então, x vai ser igual, troco de lado, né, 30 dividido por 0,104. Uma aproximação, né? Então, faço a divisão. 0,104. Então, vai dar 280 metros. 80 centímetros, perdão. 280 centímetros
Vou botar duas casas aqui. Depois a 280,46 centímetros. Esse então o comprimento da rampa, certo? Então, quando a gente analisa esses tipos de problemas, a gente tem que ver aonde está o valor de x, né? Ou seja, qual é a indicação da medida que ele está procurando e quais as informações que a gente tem, e procurar lá no nosso macetezinho, né, no SOCATO, para ver qual deles se encaixa melhor. Nesse caso, a gente tinha o cateto oposto e precisava da hipotenusa, certo? Então, o que mais confere aí é o seno, certo? Número 2 aqui, mesma coisa, ele me dá o ângulo. Vamos ver o que mais aqui, ó. Para calcular a altura de um prédio, o engenheiro mediu com o teodolito o ângulo que o topo do prédio forma com a linha horizontal, como mostra a figura. Então ele mediu aqui com um aparelhinho o ângulo que o prédio forma, né, com o solo, finalzinho lá, né? Isso aqui a gente poderia muito bem fazer também, se vocês quiserem fazer na casa de vocês, para medir a altura da casa. Existe um aplicativo de celular que mede o ângulo, tá? Dependendo da inclinação do celular, assim, ele mede o ângulo aproximado, eu acredito, né? Não sei se é muito exato, não. Então, conforme a figura aqui, sabendo que o aparelho tem 1,5 metros, então essa distância aqui do nível do solo é 1,5, e está a 20 metros do prédio, então, esta medida aqui é 20 metros, qual a altura desse prédio? Então, ele quer saber esta altura aqui toda, né, a altura H. Aqui já pela representação a gente tem um triângulo retângulo e eu posso calcular o cateto oposto desse triângulo, que me dá já um pedaço dessa altura, né, que seria x aqui no caso. Mais 1,5 metros do aparelho, eu teria a altura total do prédio, né? Agora, dentre as nossas relações ali, né, do SOCATOA, eu tenho nesse triângulo aqui, cateto em relação ao ângulo de 50, que é o que ele está nos destacando, né? Em relação ao ângulo de 50, eu tenho o cateto adjacente, que é esse carinha, e eu quero o cateto oposto. Então, eu tenho que pegar uma das relações que envolvam cateto oposto e cateto adjacente. Dentre as três, eu tenho a tangente, certo? A tangente aí envolve o cateto oposto e o cateto adjacente. Mas tangente de quem? Tangente do ângulo que ele está nos dando, né? Tangente de 50 graus. Vai ser o cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 20. Muito bem. E como é que a gente faz para calcular? Nossa tabela trigonométrica, chamada calculadora, a gente vai lá, aperta o TAN da calculadora e digita 50. Tangente de 50 é aproximadamente 1,19. Então, tangente de 50, aproximado 1,19 com duas casas decimais, tá? Eu vou ter 1,19 igual a 20 não, né? X sobre 20. Para mim calcular a medida x, é só multiplicar, então, né? Vezes 20, a tangente de tangente de 50. Então, isso aqui é igual a 20 vezes 1,19. Então, o nosso x é 23,8 metros. Isso aqui é só essa medida x aqui, né, que vem do topo do prédio até a altura do aparelho teodolito ali.
Para a gente saber a altura total do prédio, né, a altura H, vai ser os 23,8 mais 1,5 metros do aparelho, o que nos dá 25,3 metros, tá? Então, na maioria das vezes, esses problemas que envolvem seno, cosseno e tangente, eles precisam, né, e necessitam de algumas aproximações. Então, a gente convenciona aí utilizar uma ou duas casas decimais. Tá? Não necessariamente a gente precisa usar todas, para aqueles que estão fazendo aí as contas junto, né, na calculadora, a gente não precisa utilizar todas as casas que aparecem, a gente pode utilizar só algumas. Tá? E para finalizar essa parte, um avião levanta voo em B, desse ponto aqui, e sobe fazendo um ângulo constante de 15 graus, com a horizontal. Aqui a altura estará e qual a distância percorrida quando passar por uma igreja A, a igrejinha situada a 2 quilômetros do ponto de partida. Muito bem. Ele partiu aqui do ponto B, quer saber a que altura ele vai estar quando chegar aqui próximo à igreja, neste ponto A. Então vamos de novo, né? Mesma coisa, pegamos a nossa lista de razões entre os lados do triângulo, só que à toa. E aí eu verifico aqui o que eu tenho de informação, as informações que são me dadas em relação ao ângulo que está em destaque aqui, que é 15 graus. É o cateto oposto que ele está procurando. Ó, o X está aqui. E a distância em relação ao ponto A e o ponto B, né, que é de 2 quilômetros, que representa o cateto adjacente, né? Cateto adjacente e o cateto oposto. E aí, de novo, né, dentre as três aqui, seno, cosseno, tangente, qual delas relaciona cateto oposto e cateto adjacente? Tangente, né? Toa, a última partezinha aqui da frase. E aí, então, o que eu tenho que calcular? A tangente do nosso ângulo de 15 graus. Tangente de 15 graus vai relacionar o cateto oposto, que é x, com o cateto adjacente, que daí a gente pode utilizar 2 quilômetros ou 2.000 metros. Tá? Vou botar aqui 2 quilômetros para não trabalhar com esses números muito grandes. Tangente de 15, vou lá na minha tabela, digito tangente e o ângulo que a gente quer, tangente de 15. Tangente de 15 graus é 0,26, ou aproximadamente 0,27, arredondando para cima aí. Então eu tenho x sobre 2 igual a 0,27, que é a tangente de 15, e aí multiplico por 2, vou ter aí x igual a 0,54 quilômetros. Certo? Então essa é a altura que o avião vai passar, né, subindo sempre neste ângulo constante, quando chegar aqui próximo à igreja, né? 5,54 quilômetros ou 540 metros de altura.